Bom dia. Vamos começar falando de eleições, né? Os acontecimentos de Washington, a desconfiança em relação à lisura das eleições levanta aquela questão brasileira de ter um comprovante para o voto digital, que foi aprovado pelo Congresso Nacional e reaprovado, digamos assim, porque a presidente Dilma não quis, vetou, e o Congresso derrubou o veto. O Congresso mostrou, não, nós precisamos disso para ter confiança. Mas o Supremo derrubou. O Supremo foi mais forte que a vontade expressa pela maioria de 513 deputados e 81 senadores que receberam voto popular para representar o povo. Mas o Supremo derrubou. Primeiro com uma liminar que evitou numa eleição. Depois o relator Gilmar Mendes convenceu a maioria e deixou de lado. Pois agora o presidente da Justiça Eleitoral disse que pode dar muito trabalho, em outras palavras. Ele disse que se tiver esse comprovante, né, que se houver desconfiança de fraude, se conta o papelucho, e ele disse que todo perdedor vai pedir auditagem que vai dar um trabalhão enorme. Ora, gente, Justiça Eleitoral separadinha, com todos esses funcionários que tem, com prédio, tudo só existe aqui. Pelo menos é o que disse o então presidente do Supremo Dias Toffoli, que é uma espécie de jabuticaba, que no mundo é um caso único aqui no Brasil, que é toda uma estrutura para fazer uma eleição a cada 2 anos. Será que é trabalho demais contar numa sessão onde houver desconfiança? Mas o mais importante não é isso. O importante é que isso foi expressa a vontade dos representantes do povo, o que foi negado pelo Supremo. 11 versus 513 deputados mais 81 senadores, ou a maioria de um e de outro. Não? Fica o registro. Aí a gente falando em eleição, né, lá nos Estados Unidos, está muito falado, está todo mundo preocupado que as redes sociais façam censura. Né? Aqui no Brasil, a censura não existe, é proibido qualquer lei que leve à censura, é a livre expressão do pensamento, das ideias, garantido pelos artigos 220 e artigo 5º da Constituição, mas o próprio Supremo tem feito isso, né? Tem feito censura, dependendo do lado que a pessoa está, do censurado. Né? Eu citei, e está com mais de 1,5 milhão de manifestações no Twitter, uma frase atribuída a Voltaire. Tem gente que diz, mas isso não é do Voltaire. Seja de quem for, a frase é importante, diz o seguinte: não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até o último instante o teu direito de dizê-lo. Né? Então, é mais ou menos isso. Não importa se eu concordo ou não concordo, é o seu direito de falar, que é uma coisa que está em jogo. Eu estou falando nisso porque pode pegar todo mundo. Isso é óbvio do regime totalitário. O regime totalitário só permite que se elogie o regime totalitário e que não se critique. O regime democrático permite, né, críticas e elogios. Né? É o que a prática está mostrando isso. Tem um caso aí, a gente está falando do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, que já foi presidente do Supremo, e eu lembro que ela talvez tenha trazido da infância aquela frase, cala a boca, já morreu, né? Que o ministro Alexandre de Moraes não pratica. Ela agora está lá, o pessoal está reclamando que ela recebeu no apartamento dela, aquele mesmo apartamento que foi atacado por defensores da corrupção, né? Pessoal que é contra a Lava Jato, né? Jogou tinta vermelha no prédio, etc., fez barulho. Recebeu para um almoço o prefeito de Belo Horizonte, Calil, e o presidente da Câmara. Né? E o pessoal está reclamando que o artigo 95, no parágrafo único, a linha 3, diz que é vedado aos juízes a política partidária. Né? Eu estive vendo aí a interpretação, não é só filiação partidária, mas é também participar de reuniões políticas. Eu não sei como é que isso vai se encaminhar, enfim, fica aqui o registro. E o outro registro é que vai ter eleição em Uganda. Por que eu estou falando nisso agora? Uganda, que era o país do Idi Amin Dada, né? É porque o atual
presidente é candidato a reeleição. Eu não estou gago, não. É isso mesmo. É o 6º mandato dele, né? E ele já mandou prender dois opositores, 2 candidatos de oposição, manda prender as pessoas, proíbe comícios e tal, e vai ganhar a eleição de novo, né? Eu não sei por que a ONU manda observadores lá só para dizer que é isso que a gente está vendo. Fraude em eleição. Esse é o momento mais crucial da democracia, né? A expressão da vontade popular. Por isso eu insisto, né? Temos que ter confiança no processo. As urnas eletrônicas têm que ter 100% de confiabilidade. De Brasília, Alexandre Garcia.